Então, pessoal, aula de hoje nós iremos tratar sobre a água. A água é um recurso mineral extremamente importante, um recurso natural, e graças a ela existe vida aqui na Terra, beleza? E quando se trata de Terra, a Terra é conhecida como planeta água. Por que planeta água? Porque 70% do planeta Terra é composto de água. Só que essa expressão terra, planeta, água é um tanto irônica. Por quê? Porque esse 70% de água que constitui a Terra, na maioria, a maior proporção dele é de água salgada. E a água que é destinada para o nosso consumo é a água doce. Então, por exemplo, de todos esses 70% constitui de água, constitui a Terra, apenas 3% representam água doce, sendo que 2% estão congelados, estão ali nas geleiras, e apenas 1% está disponível nos rios, lagos e camadas subterrâneas. Então, lembrar o seguinte, o Brasil, o nosso Brasilzão, ele abriga cerca de 13% de toda a água doce do mundo. É um dos países que mais tem água doce disponível. Mas, em paralelo, talvez seja por isso que nós estamos no topo da lista dos que mais desperdiçam. Sabem aquele ditado que as pessoas não valorizam as coisas quando têm? É basicamente isso. Nós temos muita água e, consequentemente, a gente não valoriza porque dificilmente falta, tá? Então, temos que lembrar o seguinte, a água é um recurso natural que é renovável, mas é limitado, porque vai chegar um momento que vai faltar água. Já falamos no início da nossa disciplina sobre crescimento populacional, sobre desmatamento. Tudo isso vai gerar o problema de escassez de água. Então, por isso, temos que ter noção da importância da economia de água e se conscientizar, bem como conscientizar outras pessoas sobre a economia de água, tendo em vista que é um recurso natural importantíssimo para a sobrevivência não só da nossa espécie, mas também de todas as espécies do mundo, desde espécies florestais até espécies animais. Beleza? E aí, pessoal, com relação à distribuição da água da terra, vamos lá, da água doce. Daqueles 70%, temos 3%. Transformando esse 3% de água doce em 100%, é dividido da seguinte forma: 97,5% desses 70%, que seria o valor total, representa água salgada, a maior parte deles. E aí apenas 2,5% representam água doce. E desse valor total de água doce, desses 2,5% convertendo para 100%, 77,2% faz parte das geleiras e calotas polares. É por isso que o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio é tão preocupante. Porque o que é que vai acontecer? Esse aumento da temperatura vai provocar o derretimento das geleiras, consequentemente vai elevar o nível do mar e cidades que já têm tendência a serem inundadas irão desaparecer, como, por exemplo, Veneza, na Itália. Se continuar dessa forma, esses problemas, emissão de gases de efeito estufa, aumento do aquecimento global, as geleiras vão continuar derretendo e vai chegar um momento que cidades como Veneza irão desaparecer, se tornarão cidades submersas. É um problema muito grave. E aí, com relação à água, o uso da água no Brasil e no mundo, a maior parte dessa água é destinada à irrigação. Cerca de 70% é destinado à irrigação. E, ao longo da aula, vamos ver aí os impactos da irrigação nesse contexto, não só para o desperdício, mas também para a economia de água, beleza? E aí, quando se trata do consumo de água no Brasil, vale chamar atenção para o seguinte: 72% são destinados para a agricultura. A agricultura, desde a irrigação até mesmo a lavagem de carcaças de animais que são levados para o abate, gasta muitos e muitos litros de água. Então, é muito importante entender esse contexto e pensar em formas de utilizar essa água de maneira eficiente. Ou seja, gastar menos e produzir mais. É isso que a gente busca. E aí, pessoal, vale lembrar o seguinte:
Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 110 litros de água por dia é suficiente para atender necessidades básicas de higiene de uma pessoa. 110 litros é mais que suficiente. Só que aí, quando a gente vem aqui para o Brasil, a média diária do Brasil é de 185 litros por dia. Então, ou seja, 75 litros a mais que o recomendado, que seria 68% a mais do que o recomendado. E isso não é um problema. E aqui nós temos um gráfico da média de consumo diário por estado. O Rio de Janeiro e o Maranhão estão entre os que mais desperdiçam água, que mais utilizam água, né? Eu vou chamar de desperdício porque 110 litros é mais do que suficiente. E aí uma pessoa utilizar 253 litros, mais do que o dobro, para onde está indo essa água? E aí o interessante é que a maioria dos estados do Nordeste, eles consomem uma quantidade de água menor. Provavelmente isso está relacionado à escassez hídrica, que de certa forma contribui ainda mais para que haja economia. E aí nossa Bahia está de parabéns, está ali consumindo média de 111 litros por pessoa, então está dentro ali do recomendado pela ONU, que seria de 110 litros, passando apenas 1 litro. Então, a margem de erro ali da nossa Bahia, está ótima. E aí, Pernambuco e Alagoas estão abaixo dessa linha, desses 110 litros, então, mais um destaque aí, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente fala sobre água, sobre economia de água, quanto de água podemos economizar? Olha só que dado interessantíssimo. Se você diminuir o seu banho de 20 para 5 minutos, pode economizar até 90 litros de água. Uau! Então vamos ser hipócritas. Eu tenho certeza que a maioria aqui, nós todos, em algum momento das vidas, tomamos banho, deixamos o chuveiro ligado e passou sabão com o chuveiro ligado. Eu já fiz muito isso, vou falar para vocês. Meu primeiro baque com relação à economia de água eu era pré-adolescente, né? Foi em 2001. Houve uma feira de ciências no colégio, e aí a equipe do meu irmão, na época eu acho que era a equipe do primeiro ano, eles falaram sobre a era da falta d'água, que seria em 2025. E aí eu fiquei impressionado com aquilo, né? Porque na época era um contexto apocalíptico, que iria faltar água. E aí a gente fez várias reflexões com relação à falta d'água. E aí eu entendi que eu fazia muitas coisas que poderia impactar nessa falta d'água. E aí eu me conscientizei. Então, assim, sabe aquela coisa que de galho em galho a formiguinha constrói uma árvore? Tipo isso. Então, por mais que você pense, eu vou economizar aqui, não vai fazer tanta diferença. Vai e muito. Toda ação há uma reação. Até o simples bater de asas de uma borboleta é capaz de causar uma perturbação do outro lado do universo. Imaginem você economizando água. O impacto é imenso e temos que ter essa consciência. Economizar água é fundamental, porque precisamos de água para sobreviver. A água é tão importante quanto a comida. A gente vive mais de 7 dias sem comer, até um mês sem comer. Agora, sem beber água, 3 dias são suficientes para o seu corpo entrar em colapso. É isso daí. Daí você tira a importância da água. E aí, outra coisa também, escovar os dentes. Esse moleque aqui sou eu. Esse moleque sou eu. Parece até como era o banheiro lá de casa. Eu era assim, escovava os dentes, ligava a torneira e deixava lá, ó, água caindo. E muitas vezes a água espalhava pelo banheiro, porque eu não fechava a torneira. E olha só, com a torneira aberta, o desperdício é de mais ou menos 12 litros de água. Mas se só abrir a torneira para enxaguar a boca, o consumo vai para menos de 2 litros. Agora, engraçado, eu me identifico, talvez vocês também se identifiquem com essa situação, e pensem quantas pessoas já fizeram e fazem isso. E se todo mundo pensar de uma forma diferente, de uma forma mais sustentável, olha a quantidade de água que será poupada. Interessante, né? E aí, outra coisa também, regular o tempo de torneira aberta é extremamente importante. Dá para economizar até 20 litros de água. Olha só. E aí, olha, só para vocês refletirem, a dose de água por pessoa, a média diária de consumo de água, é de 110 litros por pessoa, tá? Segundo a ONU. E aí, vamos lá.
Se fechar a torneira, economiza 90 litros. Se fechar o chuveiro, economiza 90 litros. Se fechar a torneira durante a escovação, economiza 12 litros, só aí 102 litros. E aqui mais 20 litros fechando a torneira quando for lavar os pratos. Só aí dá 122 litros. Já é o consumo, você já consegue economizar a quantidade de água utilizada por uma pessoa e ainda sobra. Vendo como é importante ter essa conscientização sobre economia de água? Então vamos lá. E aí, outra coisa importante, lavar o carro. Muitas pessoas fazem isso. Lavam o carro, no meu caso, dou banho no cachorro, dava, né? No banho no cachorro com a torneira ligada. E olha só, por exemplo, se você usa o balde para lavar o carro, você gasta 40 litros de água. Usar a mangueira, em apenas meia hora, vai gastar 200 litros de água. 5 vezes mais. Então, ou seja, se você utiliza o balde, você garante 5 lavagens de carro e ainda você está economizando água. E sua conta de água também agradece, né? Você vai parar de ricar em base. E engraçado, né? Mais um motivo que eu me identifico, porque às vezes eu dava banho no meu cachorro com mangueira, quando eu dava, era com mangueira, e aí eu ficava com preguiça de ir até a torneira e fechar a mangueira. Então, enquanto eu passava sabão nele, eu deixava a mangueira lá ligada e a água indo embora. Então, é muito importante que a gente tenha a noção dessas ações que irão refletir no desperdício de água e, para já, evitar esse tipo de ação e também educar as pessoas. Se possível, educar um colega, educar um amigo, educar um parente, educar os filhos, explicar sobre a importância da conservação da água e de economizar água, porque, infelizmente, uma hora vai faltar. Espero que não em 2025, mas já estamos sofrendo com escassez de água. E, além disso, pessoal, quando se trata de água, se você economiza energia elétrica, você também economiza água, porque a maior parte da energia aqui do Brasil vem das hidrelétricas, tá bom? E o potencial de energia está relacionado à vazão do rio e quantidade de chuvas. Então, assim, se você utiliza de maneira consciente eletrodomésticos, eletrônicos e iluminação, você vai contribuir para a economia dos recursos hídricos. E outra coisa, se faltar água, vai faltar energia. Vai faltar energia, principalmente aqui no Brasil, porque a maior parte da energia é gerada nas usinas hidrelétricas. Bom, pega a visão. E agora vamos citar o exemplo da agricultura, tá? Quando eu me refiro à agricultura, pessoal, eu estou inserindo no contexto da agricultura convencional. A agricultura convencional é aquela agricultura que produz muito dos grandes latifundiários, das monoculturas, ou seja, produção da única cultura. Quando a gente pensa na monocultura famosa, aí podemos remeter ao plantio do milho, da soja, da laranja, que são grandes extensões territoriais plantadas com única cultura. E aí, um dos problemas do desperdício de água relacionada à irrigação, relacionada à agricultura, é a irrigação mal conduzida. Nessa imagem aqui do canto esquerdo, por exemplo, esse equipamento se chama pivô central. Esse equipamento é monstruoso. É monstruoso. Ele tem uma vazão absurda de água. E eu já vi o pivô central de pé num cultivo de citros, tá? E é um equipamento que ele emite um volume de água muito grande, tá? A vazão é muito grande. Geralmente é utilizado não só em cítricos, mas também em culturas inundáveis como arroz. Só que os impactos do pivô central são muito grandes e o desperdício é muito grande. Por quê? Porque não é irrigação localizada. Quando você localiza a irrigação, você atinge o alvo. O pivô central não. É uma irrigação espaçada, você pega uma área muito grande. E aí a monocultura tem um problema que é o seguinte. Geralmente é realizado desmatamento, retirada da mata. E as matas são muito importantes, as florestas são muito importantes, porque elas participam ali protegendo o solo, melhorando a cobertura do solo. Se o solo não tem cobertura e ele está ali no sistema com pivô central, ele vai sofrer impacto direto da água e vai sofrer processos erosivos, que seria a perda e desgaste do solo, e, consequentemente, esse solo, com o passar do tempo,
ele vai se tornar impróprio para a produção agrícola. Outra coisa também é a contaminação dos lençóis freáticos com agrotóxicos, mais um problema relacionado à monocultura, tá? O uso desses agrotóxicos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas, eles vão para o solo, consequentemente eles vão descer até os lençóis freáticos e vai prejudicar aí a disponibilidade de água. Mais um problema. E aí, outra coisa também, lembram que eu falei que a monocultura geralmente realiza desmatamento? Se realiza desmatamento, o solo não tem cobertura. Se o solo não tem cobertura, isso vai favorecer a perda de água por evaporação. Então, ou seja, se o solo ele não vai manter a umidade constante, você vai precisar repor água constantemente. Então, você vai diminuir o seu turno de rega. Então, ou seja, você tem que aplicar água no intervalo de tempo menor. E aí, se você está aplicando mais água, você está desperdiçando mais água. Mas a partir do momento que você tem uma cobertura vegetal que vai ajudar a proteger o solo, vai evitar a evaporação e vai manter o solo por mais tempo, você vai usar a água de maneira eficiente, você vai conservar a água. E por que eu digo isso? Pessoal, quando pensamos na água, no ciclo da água, a água mais sai do que entra. A água ela entra através de precipitação, que seria chuva, e irrigação, quando há necessidade, tá bom? Só que aí vem a evaporação, parte dessa água ela vai infiltrar, parte da água vai escoar superficialmente, por exemplo, quando o solo ele fica saturado de água, a água vai subir, né? E aí ela vai embora e tudo mais. Então, assim, é muito importante entender que ainda tem a questão da transpiração das plantas, tá? Então, a água está sempre no balanço energético negativo, tá? Por que negativo, professor? Porque ela mais sai do que entra. Então, por isso, é muito importante pensar em alternativas para minimizar essa perda de água. E uma delas é o uso da silvicultura. Aproveitar a silvicultura, reflorestar, plantar espécies florestais que vão contribuir para conservar o solo, tá bom? E aí, vale lembrar o seguinte, quando, por exemplo, a irrigação ela é feita de maneira eficiente, vale super a pena, porque assim, a irrigação é muito importante, principalmente para suprir a necessidade de irregularidade da distribuição de chuvas. Por exemplo, aqui na região dos tabuleiros costeiros, na região dos Tocos das Almas, é uma região que vai de Cruz das Almas, aí pega Sergipe, litoral norte da Bahia e vai até Sergipe. Essa região é muito famosa pela citricultura. Os citros são uma cultura que precisam de água bem distribuída ao longo do ano. Tá? As frutíferas são assim. Só que aqui a gente tem um período de déficit hídrico, ou seja, um período de deficiência hídrica, que dura até 7 meses. As chuvas aqui são muito concentradas. Elas se concentram entre os meses de abril até julho. Então, nos outros meses que falta água, é importante complementar essa água. E aí, a irrigação ajuda para complementar. E quando pensamos nisso, temos o seguinte dado. A agricultura vai utilizar cerca de 70% do total de água consumida no Brasil. E é justamente por isso que o gatilho do desperdício é acionado. Aí você vai pensar, professor, mas aí, e aí não vai desperdiçar a irrigação, como é que faz? É usar a irrigação de maneira eficiente. E aqui eu trouxe um dado interessante para a gente analisar. Dependendo do sistema de irrigação, você vai ter uma eficiência de aplicação maior ou menor. Por exemplo, a irrigação superficial seria com suco, né? Você faz uma espécie de valeta, e aí a água vai passando ali pela valeta, vai inundar o solo e as plantas vão se aproveitar. Essa prática de irrigação não é eficiente, porque ela não chega diretamente na planta. E aí, por isso, a eficiência de aplicação é bem menor, é 50%. Mas aí, quando você pensa na irrigação localizada, ou seja, que você vai localizar na planta, então a eficiência de aplicação é muito mais alta. Professor, por quê? Porque você vai atingir o seu alvo. É simples. Você faz a irrigação por sul, você está irrigando diretamente a planta. Né? Você vai disponibilizar a água ali para a área onde a planta está.
né? Uma área mais generalizada. Mas a partir do momento que você usa a irrigação localizada, você vai atingir o seu alvo. Então, a sua eficiência de aplicação é muito maior. Se a sua eficiência de aplicação é maior, você vai usar água de maneira eficiente. Se a água é usada de maneira eficiente, você está economizando água, beleza? E olha só, pega a visão, pega a visão. Quando e quanto irrigar com precisão é fundamental para utilizar de forma consciente e eficiente. Então, por exemplo, você implantou uma cultura lá, você vai realizar um reflorestamento, toda cultura precisa de água. E aí você tem que entender o seguinte, olha, a cultura do eucalipto, aqui no ciclo de desenvolvimento inicial, ele precisa de um volume de água maior. Então, beleza, eu vou aplicar mais água. Então, olha, você sabe. Quando ela estiver ali num desenvolvimento fisiológico mais avançado, não há necessidade de aplicar tanta água. A gente vai reduzir a quantidade de água e ali já na fase final não vai haver necessidade de irrigar, porque vai coincidir com o período de chuva. Isso se chama planejamento e isso é muito importante. Porque simplesmente você não planejar seria identificar assim, não, vou montar um sistema fixo de irrigação aqui e vou deixar o pau quebrar. Vai irrigar aí, vai estar sempre com água disponível. Mas isso não é legal porque você não está usando a água de maneira eficiente. Então você tem que usar o manejo de irrigação como uma estratégia para minimizar o desperdício de água. E aí, sobre o manejo de irrigação, eu trouxe aqui um artigo da minha tese de doutorado, tá bom? Nesse artigo nós trabalhamos com irrigação localizada, que foi o gotejamento, tá bom? Geralmente cada planta, nesse caso foi citricultura, cada planta de citros, ela vai ter 3 gotejadores espaçados 50 centímetros. O gotejador é um aparelho bem pequenininho, ele vai pingando, tá? E aí ele tem 3 gotejadores de um lado e 3 de outro. A média de gotejador é de mais ou menos, cada gotejador desse tem 15 litros por hora, tá? A vazão. Então, ou seja, em uma hora, cada gotejador desse vai liberar 15 litros. Então, somando tudo aí, 45 de cada lado dá 90 litros de água, beleza? E aí vale lembrar o seguinte, quando a gente chama, por exemplo, aqui, nós temos aqui os tratamentos, tá? 100%, 0%, PRD 15, PRD 30. Eu vou chamar a atenção para 100% e o PRD. 100%, pessoal, seria irrigação plena, ou seja, irrigação em ambos os lados da planta. E aí o PRD é uma técnica que é a seguinte, você irriga apenas um lado da planta. Professor, como? Não acabei de explicar que tem 2 linhas na planta? No caso da irrigação plena, os 2 lados da planta são irrigados simultaneamente. No caso do PRD, não. Você tem um lado A e você tem um lado B. Quando você está irrigando o lado A, você fecha o lado B. Isso se chama irrigação com secamento parcial semirradicular, que aí é a sigla PRD, Partial Roots Drying Zone. E o que é que vem? O que é que acontece? Você está irrigando aqui o lado A, enquanto isso, o lado B ele está secando parcialmente. Quando passa o período de tempo estimado, aí vai de 7 a 30 dias, nesse caso, PRD 15, nós utilizamos 15 dias, passou os 15 dias, irrigando o lado A, você fechou o lado A e abriu o lado B. Qual a eficiência dessa técnica? Lembra do que eu falei? Por exemplo, cada lado aplica 45 litros de água. Se eu aplico ao mesmo tempo, 90 litros de água. Mas se eu fecho um e depois abro outro, eu vou estar aplicando apenas 45 litros de água por vez. Então, ou seja, estou economizando 50% de água. Mas, professor, 50% a menos. E aí, deu resultado? Resultado. Podemos ver aqui, por exemplo, em 2016, a produção do 100% irrigação plena foi de 102,65 kg por planta e do PRD15 foi de 96,47 kg por planta. Estatisticamente falando, não houve diferença estatística, então isso é muito importante. Apesar de ter havido uma diferença aí, se a gente contar de 5 kg em média, que é uma diferença irrisória. No ano de 2017, manteve o mesmo padrão, tá? Não tiveram diferença estatística, e ao final da produção acumulada entre 2016, 2017 e 2018, a irrigação plena, ou seja, irrigação de ambos os lados, gerou uma média de 331 quilos por planta, quilos de laranja por planta. E aí o PRD, que usou apenas 50% da lâmina, gerou 300 quilos por planta. Então, assim, é uma técnica... professor, produziu menos? Produziu 30 quilos a menos, mas isso é menos que uma caixa. Uma caixa de citros,
ela tem um peso mais ou menos de 44 quilos. Mas aí você pensa assim, olha, foi menos de uma caixa e economizou 50% de água. Então, é óbvio que vale a pena. Não valeria a pena essa técnica se, por exemplo, reduzindo 50% de água, perdeu 50% da produção. Aí não valeria a pena. Mas a partir do momento em que foi possível reduzir metade da lâmina de água aplicada e produzir praticamente igual à irrigação plena, então é uma técnica que vale a pena. E é dentro desse contexto que temos que pensar ao aplicarmos algum sistema de irrigação. A irrigação ela tem que ser eficiente para evitar desperdício de água, ok? E aí outra coisa também sobre o sistema de irrigação. O seu sistema de irrigação, ele tem que ter manutenção frequente. E aí eu vou chamar a atenção para a nossa casa novamente. Pessoal, sabe aquela torneirinha que às vezes fica pingando no banheiro, na cozinha? Essa goteirazinha, o que você ignora, pode desperdiçar até 40 litros de água. O gotejador, não falei? O gotejador pequenininho, ele chega a ter 15 litros de água por hora. Imagine a goteira de sua casa, fica o dia todo, a semana toda. Por dia chega a 40 litros, imagine no mês a quantidade de água que vai ser desperdiçada. Então, exatamente no sistema de irrigação, temos que ter esse cuidado. Temos que avaliar se tem vazamento, tá? Tem que fazer manutenção do sistema, evitar sujeira. Tudo isso vai contribuir para usar a irrigação de maneira eficiente e não desperdiçar água, beleza? E aí, outra coisa importante também, pessoal, é com relação aos tratos culturais, tá? Lembra do que eu falei lá no início da aula, a importância de ter espécies florestais? As espécies florestais, elas contribuem para a cobertura vegetal. Além de proteger o solo, além de sombrear o solo, então evitar que os raios solares incidam diretamente e aumentem a evaporação, ainda vão doar parte da sua material vegetal, que vai virar biomassa vegetal, vai virar matéria orgânica e vai proteger o solo. Então, assim, existem tratos culturais que são extremamente importantes para ajudar na economia de água, que seria o uso de cobertura vegetal e o uso de plantio direto. Nesse caso, você planta direto na palha. Na agricultura convencional, antigamente, era muito comum retirar a cobertura natural do solo, fazer aração, gradagem, usar máquinas pesadas e aí fazer o plantio, porque acreditava-se que essas técnicas iriam favorecer o desenvolvimento das raízes. Mas hoje foi provado ao contrário. Você deve deixar o solo mais próximo possível do natural, porque esse solo vai ser rico em matéria orgânica, vai conter micro-organismos benéficos que vão estimular o desenvolvimento das raízes. Então, por isso, é muito importante manter a cobertura vegetal e utilizar técnicas como um plantio direto para poder ter essa associação com os micro-organismos benéficos do solo e também manter a umidade do solo elevada e evitar perdas por evaporação. Consequentemente, garantir economia de água. Beleza? E aí, pessoal, quando se trata aqui agora, mais uma vez, voltando para a área de silvicultura, vale lembrar o seguinte: a proteção e recuperação de matas ciliares e áreas de proteção permanente são extremamente importantes. Por quê? Uma das formas mais eficientes de recuperar a água é proteger as nascentes. Pessoal, já falei aqui para vocês nas aulas passadas sobre a importância da mata ciliar. A mata ciliar são como nossos cílios. Se não tivéssemos cílios, nossos olhos viveriam irritados, porque as impurezas viriam diretamente para eles. E os cílios protegem. E é exatamente o que a mata ciliar faz. A mata ciliar protege os cursos de rios e lagos contra assoreamento, que seria a deposição de resíduos no rio, resíduos de solo. Então, a mata ciliar é extremamente importante. Então, para conservar a água, a mata ciliar tem que ser conservada e tem que ser reflorestada. Se você identificar um local que a mata ciliar foi desmatada, você tem que reflorestar. Isso é importante porque na pecuária, inclusive, muitas metodologias retiram a mata ciliar e substituem por pastagem, por acreditar que é um solo no qual a pastagem se desenvolve muito bem. Só que isso aí vai acarretar processos erosivos, vai acarretar assoreamento de rios. Então, é dentro desse contexto que é muito importante entender que essas áreas têm um grande impacto ambiental e que o reflorestamento, a recuperação dessas áreas vai contribuir diretamente para a recuperação e economia de água. E vale lembrar o seguinte também: um solo coberto por vegetação, ele vai favorecer a infiltração de água e vai contribuir para alimentar os lençóis freáticos.
que são grandes reservatórios de água doce. E olha só, recuperar a nascente, conservar o solo, plantar árvores, respeitar as áreas de proteção ambiental, ter uma área de reserva legal, tudo isso combinado são ações que começam nas áreas rurais, mas atingem diretamente a nossa sociedade, porque todo mundo precisa de água. Desde o meio rural, desde a agricultura convencional, desde a agricultura orgânica, toda a sociedade precisa de água. Sem água, não estaremos aqui. Precisamos de água para nos alimentar, precisamos de água para necessidades básicas e precisamos de água para ter energia. Se não tivéssemos água, não estaríamos tendo essa aula aqui. Não teremos energia, não teremos internet, enfim. Água é vida, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro que vocês tenham tomado consciência sobre a importância da água, beleza? E agora, na nossa próxima aula, vamos ver a respeito da desertificação, que é um contexto que está dentro da água. Antes de iniciar a aula, pessoal, eu vou rodar um videozinho rapidinho aqui, tá bom? Que é sobre o Mar de Aral. O Mar de Aral foi um mar que virou deserto por causa de ações humanas, tá bom? E relacionado à irrigação mal conduzida, beleza? Vocês podem confirmar para mim se estão vendo a minha tela? Ediele, tá vendo? A Juliana tá vendo. Vocês estão vendo aqui o vídeo do YouTube? Apareceu aí o YouTube para vocês, ok, né? Então vou soltar o videozinho rápido de 8 minutinhos, 9, tá bom? Certamente você sabe que a Terra é única em suas vastas quantidades de água, que é o que encheu este planeta de vida. Mas estamos nós, humanos, nos aproveitando desse recurso fundamental? Bem, se você pegar como exemplo a quase completa destruição do quarto maior lago do mundo, então a resposta é, infelizmente, sim. Com o tempo, as pessoas têm mudado o ambiente para atender às suas necessidades. Constroem barragens e canais, escavam minas, derrubam florestas. Mas nos últimos anos, estamos começando a perceber que os recursos da natureza não são de fato infinitos. Os ambientalistas vêm agindo ultimamente e, felizmente, agora estamos no caminho para preservar nosso planeta. Vai ser um longo e árduo caminho por causa da enorme quantidade de danos que a humanidade já fez. E um dos maiores desastres que só se tornou possível devido à nossa natureza é a crise do Mar de Aral. O Mar de Aral era o quarto maior lago de água salgada do mundo, com uma área de 68 mil quilômetros quadrados, que é pouco maior que o tamanho do estado da Paraíba. Ele está localizado na Ásia Central, entre o norte do Cazaquistão e o sul do Uzbequistão. No passado, era o lar de toneladas de peixe, não apenas alimentando toda a região ao seu redor, mas também constituindo um cesto da indústria pesqueira da ex-União Soviética. O lago sustentava todo um ecossistema próprio, fornecendo comida, empregos e bem-estar geral para as pessoas e animais que moravam nele e ao seu redor. Com a chegada da industrialização na região, o lago começou a ficar extremamente poluído. Produtos químicos perigosos, resíduos humanos, restos de testes de armas, entre outras coisas. Ainda assim, isso não é novidade para um corpo de água mais ou menos significativo, onde os humanos vivem. Então, isso não poderia ter levado à morte total do Mar de Aral. Tudo mudou na década de 1960, quando o governo soviético decidiu irrigar o deserto ao redor para tentar fazê-lo brotar. Para isso, foram desviados os dois rios gigantescos que alimentavam o Mar Aral, o Sirdarya, ao norte, e o Amudarya, ao sul.
Observe também que este lago é uma bacia endorreica, o que significa que não tem vazão e não está conectado a nenhum outro corpo de água. Então, basicamente, tirando seus dois únicos rios, você cortaria todo o seu suprimento de água. Bem, quase. Sempre há chuva para alimentar o lago, é claro, mas isso não foi nem perto do suficiente para sustentá-lo. Seara Gourmet. Hambúrgueres até 4 vezes mais altos. Pós-graduação a partir de 6 meses. Aulas híbridas ou 100% digital. Inscreva-se. Com os canais cavados e os rios desviados com sucesso, o Mar de Aral começou a encolher. Isso foi previsto, no entanto. Alguns especialistas, na época, consideravam o lago um erro da natureza. Eles acreditavam que seu desaparecimento não causaria danos, então ninguém realmente protestou contra o projeto. A perspectiva de cultivar algodão ou ouro branco no deserto era muito tentadora. Além disso, o governo soviético queria cultivar arroz, melão e grãos nas novas terras férteis. Os canais, porém, foram mal construídos, de modo que 75% da água vazou para o solo, ou simplesmente evaporou. Mas isso não impediu o seu desenvolvimento, porque, mesmo nessas condições, o projeto foi considerado um sucesso. Na verdade, em 1988, o Uzbequistão se tornou líder mundial em exportações de algodão. Mas a que custo? Em 1991, a União Soviética entrou em colapso, mas os estados agora independentes que compartilhavam o lago continuaram a usar o suprimento de água dos rios que antes o alimentavam. E apesar de tanto tempo ter passado, os canais nunca foram renovados, o que significa que a maior parte da água continuou a ser desperdiçada. Quanto ao tamanho do Mar de Aral, ele continuou encolhendo e encolhendo. No final dos anos 80, ele se dividiu em dois lagos, o Mar de Aral do Norte e o do Sul. Não é só isso, o teor de sal também aumentara drasticamente. Em 1990, a salinidade atingiu 36,7%. Isso é mais do que os incríveis 33,7% do Mar Morto, que é quase 10 vezes mais salgado do que o oceano. Acrescente isso às enormes quantidades de pesticidas e fertilizantes que escorreram dos campos de algodão, e você pode imaginar a catástrofe ecológica que estava se formando ali. Ao longo das décadas, o Mar de Aral perdeu 80% da sua grandiosidade. Alguma parte dele permaneceu, mas grande parte do espaço que ocupava anteriormente tornou-se um deserto inculto, uma área tóxica. Produtos químicos e pesticidas que escorriam para o Mar de Aral ficaram no solo, e a poeira envenenada encheu o ar. Todo o ecossistema do lago foi destruído, e as pessoas que vivem em volta do local também puderam sentir as consequências. A poeira tóxica causou uma série de problemas de saúde, como doenças pulmonares, câncer, distúrbios digestivos e infecções, para citar alguns. A indústria pesqueira, que uma vez prosperara na região, já não existia mais. Mesmo a pequena parte do Mar de Aral, em que ainda permaneceu um lago, não era adequada para a pesca. Simplesmente não havia nada para pegar ali, porque nenhum peixe poderia sobreviver em uma água tão salgada. Na verdade, se você fizer uma viagem a este lugar, verá barcos de pesca abandonados e redes de pesca espalhadas pelas terras áridas, tudo atirado e enferrujado. Mas, finalmente, as pessoas já começaram a enxergar o problema por uma perspectiva diferente, e muitas soluções foram propostas para salvar o Grande Lago. Com a ajuda financeira do Banco Mundial, um plano de recuperação começou no Mar de Aral do Norte, e ele está sendo restaurado com a ajuda de uma barragem de concreto construída em 2005 para separar as duas metades do lago. E enquanto a parte norte já foi trazida de volta à vida, e já tem até mesmo peixe para exportação, o Mar de Aral do Sul ainda está com muitos problemas, porque ainda não há uma solução efetiva para ele. O governo do Uzbequistão ainda quer usar a água para irrigar os campos de algodão. Depois de secar completamente, eles têm planos de procurar petróleo e gás no leito do lago deserto. Infelizmente, há pouco a ser feito para o Mar de Aral do Sul no momento. Agora, você provavelmente pode entender por que os cientistas ao redor do mundo chamaram a crise do Mar de Aral de um dos maiores desastres ambientais do mundo. O quarto maior lago do mundo diminuiu para uma fração do que era antes, deixando esperança para somente parte do que sobrou dele. Quanto à catástrofe ecológica que essa redução causou,
ela não pode ser realmente colocada em palavras. Todo o ecossistema mudou para pior. Muitos animais terrestres dependiam da água e da comida que o mar de Aral fornecia, e, consequentemente, ou morreram ou precisaram se mudar para outro lugar para sobreviver. Obviamente, a abundância de peixes e plantas subaquáticas também desapareceu desde que a água secou, e a que ficou é inadequada para viver. E mesmo que plantas e animais possam não ser a prioridade número 1, ainda há tempestades de poeira tóxica que sobem acima das terras secas e adoecem os habitantes da região, bem como as inúmeras pessoas que ficaram sem emprego após o colapso da indústria pesqueira. O Mar de Aral é um lembrete de que, embora os ricos recursos do nosso planeta tornem a vida muito mais confortável, eles são limitados. Esse é especialmente o caso quando decisões ruins são tomadas sobre o seu uso. No entanto, o renascimento do Mar de Aral do Norte também dá esperança para um futuro em que as pessoas possam trabalhar para consertar seus erros e manter este planeta limpo e seguro para as próximas gerações. Prontinho, pessoal. Como vimos, né? Essa história do Mar de Aral foi muito importante para que a gente reflita a respeito das questões avaliadas aqui na aula. A partir do momento em que esse lago foi destruído, os impactos interessantes é que não foram impactos não só ambientais, mas também impactos sociais. Ambientais no contexto que prejudicou a fauna e a flora, animais acabaram morrendo porque faltou alimento, os animais se alimentavam dos peixes que estavam nos rios, e também a questão social, porque pessoas, pescadores, tiravam sua renda ali dos rios relacionados ao Mar de Aral. Então, assim, é muito importante ter noção do que o desperdício de água pode causar e que práticas indevidas podem causar. Então, uma falha no manejo de irrigação do algodão, uma monocultura vista como ouro branco, causou todo esse impacto ambiental e social. Então, essa é a reflexão principal da nossa aula, tá bom? Que a partir do momento que a gente economiza água, a nossa contribuição não será apenas ambiental, não. Vai ser uma contribuição social e, dentro desse contexto, temos que pensar no desenvolvimento sustentável, temos que pensar em sustentabilidade, ou seja, garantir a produção de alimentos para a nossa geração, sem prejudicar o sustento das futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, enfim, as gerações futuras precisam sobreviver. E se continuarmos com essas práticas insustentáveis, vai chegar um momento que não vai haver possibilidade de disponibilizar alimentos para essas pessoas, porque não vai haver água. Então, é muito importante ter essa reflexão. E aí, já que o contexto foi água, agora vamos ver rapidamente sobre desertificação e práticas de recuperação que estão diretamente relacionadas também à nossa disciplina aqui de silvicultura. Beleza? Uma aulazinha bem rapidinha, tá, pessoal? Mais ou menos 20 minutos a gente finaliza. Nessa aula, o título da aula será o seguinte: desertificação, fatores responsáveis e práticas de recuperação. Pessoal, antes de mais nada, eu vou conceituar aqui para vocês a diferença entre desertificação e seca. De maneira geral, a desertificação está relacionada à degradação ambiental, tá? Geralmente, a desertificação é o seguinte: seria a degradação da terra em zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultantes de vários fatores, tá? Nesse contexto, podem ser variações climáticas ou até mesmo a atividade humana, tá bom? E a seca ocorre naturalmente. A seca está diretamente relacionada ao clima, tá bom? Ocorre quando a precipitação registrada é inferior aos valores normais, então vai causar um desequilíbrio dos recursos hídricos e aí vai afetar os sistemas de produção, tá bom? A desertificação, em resumo, seria a soma da seca juntamente com degradação ambiental, que seria variações climáticas ou atividades humanas, ok? E aí, quando se trata da extensão da desertificação no mundo, é importante a gente pensar no seguinte: essas áreas secas, ou seja, áreas que podem virar um deserto, elas representam cerca de 33% da superfície emersa da Terra, tá bom? Então, assim, é um valor muito grande. E outra coisa importante, cerca de 42% da população mundial
estão em áreas suscetíveis à desertificação, tá bom? E vale lembrar outra coisa importante, a produção de alimentos são oriundos de áreas suscetíveis à desertificação. E aí, cabe fazer a reflexão. Quando a gente pensa em produção de alimentos em larga escala, a gente associa a agricultura convencional. E a agricultura convencional, ela está diretamente ligada ao aumento do desmatamento. E o aumento do desmatamento está relacionado à desertificação. Então, hoje, para termos uma produção rural sustentável, uma produção agrícola sustentável, temos que pensar no reflorestamento. Temos que pensar na silvicultura como a salvadora da pátria, tá bom? E aqui no Brasil, o Brasil já passa por um problema sério de desertificação, tá bom? Por exemplo, podemos citar ali a maior parte da região Nordeste, parte da região Norte de Minas Gerais. E aqui no Brasil tem o município de Ceará, o município de Irauçuba, tem diversas características favoráveis à desertificação, tá bom? Além da vulnerabilidade ambiental, tem também fragilidade social, econômica e estrutural, e é uma cidade que no futuro vai se tornar um deserto, até porque as pessoas vão abandonar a cidade e vai dar lugar a uma seca total e, consequentemente, deserto. E quem seria o culpado? Pessoal, obviamente as ações antrópicas, as ações humanas, têm relação com esse processo de desertificação. Desde os primórdios, desde o sítio de desenvolvimento da humanidade, há 10 mil anos atrás, no período neolítico, mesmo aquela agricultura rudimentar, já podemos encontrar vestígios de degradação ambiental. Imagine hoje, com a tecnologia tão avançada. Na medida em que a tecnologia avança, paralelamente, a degradação ambiental também avança, infelizmente, né? E aí, quais seriam as causas, tá? Por exemplo, o uso intensivo do solo na agricultura, as monoculturas, mais uma vez, né? Principalmente por essa questão de revolver o solo, mecanização intensa, desmatamento, como a gente pode ver na figura aqui. E aí, aqui podemos ver os impactos, né? Uma área de mata, uma área de floresta, se torna aí uma área praticamente deserta. Lembram daquele caso que eu falei da época do café, na nossa primeira aula? O café foi um dos principais responsáveis pela degradação da Mata Atlântica, porque acreditava-se que o café ele produzia melhor em solo que veio de mata virgem. Então, eles desmatavam, plantavam café. Isso gerou um impacto muito grande aqui no Brasil, no que tange a desmatamento e degradação ambiental. E aí, outra coisa, quando a gente puxa para a área da pecuária, o sobrepastoreio também causa um problema muito grave. Por quê? Porque é um pastejo acima da capacidade de suporte do ambiente. E o que é que acontece? Os animais têm uma quantidade de animais muito grande, então eles vão se alimentar de plantas jovens, vão se alimentar de sementes, e aí vai reduzir a capacidade de sobreviver, vai reduzir a capacidade de reprodução dessas espécies. Então, assim, vai destruir a composição. E o que é que vai acontecer? As plantas não vão se desenvolver bem e, ao mesmo tempo, também vai prejudicar o desenvolvimento dos animais. Então, isso é muito comum, tá? O sobrepastoreio, o superpastejo, colocar muitos animais numa área pequena. E a intenção inicial é produzir mais, ou seja, ter uma área, ter mais animais por área, mas aí, a longo prazo, isso vai degradar o ambiente e também vai ter impacto negativo na produção, porque vai faltar alimentos. E aí, aqui, por exemplo, nessa imagem superior esquerda, a gente pode ver um lagozinho sem mata ciliar. Eu já falei anteriormente que é muito comum na pecuária a destruição da mata ciliar. Por isso é muito importante ter programas de recuperação das massas ciliares, tá bom? E aí o desmatamento desordenado, né? Que aí pode ser algo relacionado à extração ilegal de madeira, a expansão de condomínios e, obviamente, a produção agrícola. E aí, uma fala aqui engraçada, né? O ex-ministro Ricardo Salles, inclusive, ele está sendo investigado pela Polícia Federal, porque ele tem relação com essa degradação, esse desmatamento. Ele falou o seguinte, que era possível conciliar agropecuária e meio ambiente. Depois dessa fala dele, as queimadas aumentaram catastroficamente. Ele foi demitido, mas ainda assim ele ainda está envolvido no meio ambiente. Eu não sei o que é que vai acontecer com o futuro dele, né? E aí, outra coisa também, quando se trata agora, quando a gente volta lá para a Amazônia, né, floresta amazônica, o extrativismo de madeira é um grave problema, principalmente por causa dos grileiros. Grileiros são, eu já falei também na primeira aula,
são aquelas pessoas criminosas, né, que se apossam de terras com documentos falsos. Coloca o documento junto numa caixa de grilos e aí o documento fica com aspecto envelhecido e aí eles usam isso para dizer que tem direito sobre a terra e realizam desmatamento, tá bom? E aí aqui na Caatinga também já é uma região suscetível à desertificação e temos esse problema por causa do desmatamento que vai agravar ainda mais esse problema de desertificação, tá bom? E aqui podemos ver esses impactos, né, da extração de madeira, bem como também a extração de madeira não é só retirada e derrubada de árvores também, mas também está relacionado a queimadas, tá? E os impactos, além de serem impactos ambientais, têm impacto social também. E aí, mais uma vez, o manejo e utilização incorreta do solo, tá? Algumas práticas agrícolas, como o uso exagerado de fertilizantes, de agrotóxicos, mecanização intensa, vai provocar impactos irreparáveis no solo e o solo vai se tornar inviável. O solo chega a se tornar tão inviável que não é nem possível realizar uma prática de recuperação de áreas degradadas. Chega um momento que o solo está tão degradado que ele é simplesmente abandonado. Então, vai estar suscetível à desertificação. Ok? E aí, outra coisa também que é muito comum, salinização do solo. Lembram lá do exemplo do Mar de Aral? Acontece bastante. E um solo salino, também o solo se torna estéril e se torna inviável para a agricultura. E aí, mais uma vez, a irrigação mal conduzida, o exemplo que a gente viu no Mar de Aral, né? As políticas de irrigação agressivas prejudicaram, detonaram esse mar, 90% desse lago foi o espaço, né? Praticamente virou um deserto, embora hoje tenham as práticas para a conservação desse mar, mas vimos que os impactos foram não só ambientais, mas também sociais, tá bom? E outra coisa também é o seguinte, o aumento da densidade populacional. Tá? Vai chegar um momento que a Terra vai ficar desse jeito. A Terra vai ter que se virar para aguentar uma quantidade absurda de pessoas. Né? Daqui a 19 anos, temos uma média de 12 bilhões de habitantes. Imagina para produzir alimento para essa galera toda. Imagina a água, a quantidade de água que vamos ter, né? A gente tem que ter água para necessidade básica e tem que ter água para produção de alimentos. E aí? Essa conta não fecha. Então, por isso é muito importante entender esses impactos que vão causar desertificação, esses impactos que vão degradar a água e pensar em alternativas para mitigar esses efeitos e, consequentemente, garantir não só a nossa sobrevivência, mas também a sobrevivência das futuras gerações. E é isso que o desenvolvimento sustentável prega, ok? E aí, por isso, quando se trata de desenvolvimento sustentável, desde 1992, programas apareceram para pensar nisso. Por exemplo, a Eco 92 foi realizada aqui no Rio de Janeiro para combater a desertificação. Inclusive, 20 anos depois, ocorreu o Rio Mais 20, e também voltou a debater não só a desertificação, mas o desenvolvimento sustentável, que entrou esse contexto de pensar nas futuras gerações. Né? Muitas vezes, o ser humano é muito liguista, só pensa no seu lado, mas esquece que tem um futuro. Né? Então, as gerações futuras, como estão? Elas estão protegidas? Elas terão sustento? Então, já passou da hora de passarmos a refletir sobre isso, porque vai chegar um momento em que a nossa geração atual vai ser prejudicada, imagina as futuras. Então, por isso é muito importante pensar nessas práticas agressivas de degradação ambiental e refletir sobre formas que minimizem esses impactos e garantam a sobrevivência da humanidade, tá bom? E aí, o semiárido aqui, a ONU chamou atenção, porque é o ecossistema brasileiro mais suscetível à desertificação. E aí, o que é que acontece? Essas mudanças climáticas também, que foram apontadas pelas instituições científicas internacionais e nacionais, apontaram o agravamento desse processo de desertificação. Então, é dentro desse contexto que devem surgir alternativas que ajudam a minimizar a desertificação, como, por exemplo, a prevenção ou redução de degradação de terras. Nesse caso, é muito importante plantar os sistemas agroflorestais. Lembram? Combinar ali floresta com cultivos agrícolas, combinar floresta com pecuária, com pastagem, ou combinar os três juntos, né? Seria o sistema agro-silvopastoril, que é um sistema bem interessante, tá bom? Reabilitar e recuperar terras parcialmente degradadas, não esperar a terra chegar no estado de degradação que não haja mais volta. Então, a partir do momento que identificar a degradação, realizar reflorestamento, realizar florestamento,
para poder recuperar essa área. Recuperação da mata ciliar, já falei sobre a importância da mata ciliar. Mata ciliar é extremamente relevante, não só para garantir biodiversidade, porque ela brinda uma grande variedade de indivíduos, e também para proteger os cursos de rios e lagos e, consequentemente, garantir água, proteger os cursos de água. E o reflorestamento. E aí vale lembrar o seguinte, é muito importante criar um banco de dados com informações referentes às áreas com processo de desertificação. No momento que você identifica áreas suscetíveis à desertificação, pensar em práticas para evitar esse processo de desertificação, tá bom? E educar a população, professor, como educar a população? Falar sobre a questão da escassez hídrica, falar sobre a importância do reflorestamento, falar sobre a importância de não retirar a vegetação natural, não realizar desmatamento, não degradar o meio ambiente. Essa conscientização da população é muito importante, tá bom? Contribuir diretamente para minimizar esses impactos, não só da desertificação, mas também da falta d'água, beleza? E aí, utilizar esse sistema de integração, lavoura, pecuária, floresta, os sistemas agroflorestais, que são sistemas equilibrados, que não degradam o ambiente, que muito pelo contrário ajudam na conservação do ambiente, e o manejo sustentável do solo, sem mecanização intensa, sem revolvimento do solo, sem uso de adubação química intensa, e por aí vai. E aí, aqui tem um mapa, pessoal, no lado direito, sobre as áreas suscetíveis à desertificação aqui no Nordeste, tá bom? Essa área que está em vermelho são as áreas semiáridas, as áreas que estão com mais possibilidade de desertificação. Podemos ver ali parte da Bahia, norte de Minas, o Ceará e o Rio Grande do Norte são os estados que têm mais áreas suscetíveis à desertificação. E aí, existem algumas estratégias para enfrentar esse problema de desertificação. Vale lembrar o seguinte, é um problema mundial e é um compromisso nacional. Então, os órgãos, não só nacionais, mas também internacionais, têm que se reunir e pensar em formas para minimizar esses impactos e evitar o processo de desertificação. E aí é uma causa múltipla, envolve várias partes da sociedade, várias ciências, é o contexto ambiental, ecológico, econômico, social, político, tá bom? E aí todos esses setores têm que estar presentes nessa busca de solução, não é só pensar no próprio umbigo, não. Eu vou resolver isso daqui porque a minha empresa vai ter vantagem. Não, muito pelo contrário. A iniciativa privada tem que ali estar junto com a sociedade civil e também com o governo. Todo mundo, essa parte social é muito vital, tá? Temos que pensar como sociedade, não pensar em interesse próprio, tá bom? E aí vale lembrar o seguinte, esses programas, projetos, ações, elas têm que virar uma agenda prioritária, tem que ser prioridade para conseguir minimizar esses impactos ambientais que serão causados. E aí, outras estratégias para enfrentamento do problema seria a agroecologia. O uso do manejo agroecológico é extremamente importante, porque a agroecologia ela preza o equilíbrio, então preza produzir alimentos sem prejudicar o meio ambiente. E a agroecologia aparece como destaque. Por quê? Porque uma das formas mais eficientes de combater a desertificação e enfrentar as mudanças climáticas é justamente preservar e recuperar a biodiversidade. Quando temos biodiversidade, consequentemente, teremos um ambiente equilibrado. Um ambiente equilibrado, ele não é suscetível a processos de degradação como desertificação. E aí, no dia 17 de junho, nós temos o Dia Mundial da Luta contra a Desertificação e a Seca. Pode anotar na agenda essa data aí, tá? E aí, para a gente finalizar, cabe a seguinte reflexão. É muito importante ter conscientização ambiental, cuidar da água, do solo e do planeta. Entenderam? Obrigado pela atenção, pessoal. Vou postar a atividade no Teams, tá bom? E vocês terão 8 dias para me entregar, ok? Ok, professor.